Olá, graça e paz para todos vocês. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando de nós poder falarmos um pouquinho do seu Evangelho, o Evangelho da Graça. E vamos, na medida do possível, retirando as fake news. Fake news é algo que estão dizendo, mas que não é verdade aquilo ali. Como diz o outro, é uma mentira muito velha que vem tecendo, e estão até aí, tá? Muitas vezes são isso, tá? Outras são, hoje nós estamos na época da graça e tem a época da lei, que é a época de Moisés. Então, muitas vezes, Jesus morreu para pôr fim à lei, tá? A lei era a condenação de pecado e morte. Então, essas aí, gente não pode pregar, Jesus morreu foi para isso aí, para eliminar essas leis. Então, nós temos que pregar a graça, que é cuidar da Paulo. No terceiro céu foi dado, Jesus em espírito deu a Paulo para completar a obra dele, tá? Então, é esse evangelho que é o que serve para nós. O evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro é passado, era quando Jesus era homem, Jesus em carne, tá? Agora, com Jesus hoje é espírito. Então, nós temos que ver o evangelho que foi dado a Paulo, o terceiro céu. Esse é o evangelho que serve para nós, tá? As coisas acontecidas ali e assim por diante. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, hoje nós vamos falar que muitos, infelizmente, ainda estão esperando Jesus vir. Mas Jesus já veio no ano 70, primeiro século, tá? Quando foi destruído Israel, Jerusalém, que era a capital de Israel, e a Judéia, tá? Foram destruídos no ano 70. Os que saíram vivos já saíram para a escravidão. E o resto morreram. Os que morreram obedeceram à palavra, tá? Ele diz que quem quisesse salvar sua vida iria perder. Mas quem perdesse a sua vida por amor dele, de Jesus, ganharia a vida eterna. Tá? Então aqueles que morreram, assim no dia que o general Tito invadiu Jerusalém, invadiu não, terminou, né, com Jerusalém, ali naquela hora foi quando a vinda de Jesus em espírito para fazer juízo a Jerusalém, tá? Porque eles que rejeitaram a ele, a vinda dele. Lá em Lucas 21, parece, do 17 em diante, 17, 18, 19, alguma coisa assim, tá ali. Foi a rejeição deles, foi Israel quem rejeitou Jesus. Então, quando fala aqui na Bíblia, a cidade e a circunvizinha, a cidadinha pequena, que ainda não tinha, um país pequeno, que ainda não tinha crescido tanto, então era circunvizinha, eram os que existiam. E para quem que foi o juízo, tá? Muito está esperando o juízo final foi em Jerusalém, tá? No ano 70 do primeiro século cristão. E aí, isso aí, as coisas é omitida, é escondida, né? Para as pessoas não ficam sabendo e vão tecendo as fake news por aí afora, tá? Eu escuto um falar uma coisa, eu não confio na palavra de Deus se aquilo ali está correto, mas continuo falando também, acompanhando o outro. Ele falou, ele deve saber. Só que ele é ser humano, igual eu. Eu preciso vir na Bíblia e consultar se aquilo ali está correto. Se a revelação foi Jesus que me deu, sem problema nenhum, tá?
Mas se não foi ele, se foi coisa que o outro ser humano falou e eu ir atrás, não, eu tenho a obrigação de conferir se está correto aquilo que ele está falando. A mesma coisa que eu digo para vocês. Se caso eu falar alguma coisa aqui, não decreto. Primeiro você vai lá na Bíblia, confirma se aquilo que eu falei está correto com a palavra, aí você pode continuar falando, não tem problema, tá? É para não dizer que às vezes eu falo uma fake news, uma mentira, e você às vezes fica copiando aquilo ali, achando que eu falei a verdade. Mas eu sou humano, eu também erro. Então é bom a gente não confiar. Confia na palavra de Deus, tá? Você vai lá e busca lá e opa, aqui está correto. Ou então viu alguém com conhecimento maior que possa te ensinar aquilo ali. Que a maioria que tem o conhecimento, ele guarda para ele, tá? Não ensina de jeito nenhum, com medo de você aprender e tomar o lugar dele. Infelizmente, essa daí é a consequência de hoje, tá? O que acontece é isso aí. Ô, meus irmãozinhos, hoje nós vamos falar um pouco do Espírito Santo, tá? Aonde que ele vive, aonde que ele está. Se ele já veio, Jesus não pode vir, porque ele, Jesus e Deus é uma só pessoa. Então, só que eles apareceram em 3 eventos. Então, dois deles não podem aparecer em 2 eventos, porque ele é um só assim, como é que ele vai aparecer em 2? Então, ou ele está falando com os profetas, que era Deus, ou ele revestiu de carne e sangue e veio Jesus homem, ou agora, que quando Jesus partiu, morreu, ressuscitou, aí ele enviou o Espírito para estar com nós. Então lá em João ele diz que Jesus queria preparar lugar, e para onde ele fosse, iria levar também os seus discípulos, quer dizer, os deles, né? O que é de Jesus. Iria levar para ele também. Então hoje as coisas funcionam assim. Nós, como do enfermo, um acidente, qualquer problema que a gente caiu, morreu, Deus recolheu aquele espírito, porque o espírito nosso é santo, tá? Esse é de Deus. Ele está em nós, é para dar vida ao nosso corpo, tá? Que se tira ele, nosso corpo morre, não tem mais vida. Então, quem vivifica o nosso corpo é o Espírito Santo, que é de Deus, tá? Se você acompanhar um pouquinho mais de tempo, dar uma boa olhada, lá em Ezequiel, me parece que é 47, ou é 47 ou é 37, tá? O Vale de Ossos Secos. Você vê a profecia ali, ele chega até a ponto lá e profetiza até que monta, num Vale de Ossos Secos, tá? Que monta um exército de homens mortos. Aí Deus mandou ele profetizar para o Espírito vindo dos 4 cantos entrar neles. Que aí que ele profetizou, Ezequiel profetizou, aí o Espírito entrou nos homens mortos que estavam lá, já homens já preparados, e resumindo, todos eles viveram e montou um exército de homem vivo, que é o Espírito que vivifica a carne, tá, do homem. É ele que vivifica. Então nós precisamos tomar todo o cuidado do mundo, sempre conversar com alguém, sempre falar com alguém, mas nesse sentido, sabendo que o Espírito que está fazendo as coisas boas é o Espírito, tá? O homem, a carne só faz coisas ruins, tá? Agora o Espírito só faz coisas boas, diferente. Então hoje nós vamos falar sobre o Espírito, aonde que ele anda, onde que ele está. Porque muitas pessoas não sabem, tá? Que o Espírito já está dentro de todos nós. Todos nós, seres humanos, tem o Espírito de Jesus. Também vamos falar aqui. Tá lá no profeta Joel 2, no 28, 29 e 30. Você pode ver lá que está ali, Jesus está dizendo que naquele glorioso dia, que é o dia do juízo em Jerusalém, ele derramaria o Espírito dele em toda a carne. E até o servo e a serva não escapou, em todo mundo, tá? Então, o Espírito Santo de Deus do ano 70, o primeiro século para cá,
ele já habita em todo ser humano. Mas fica o sistema anda pregando por aí que Jesus vai vir, que não sei o que. Eles sabem, a maioria, eles sabem que Jesus vai vir. Que a vinda de Jesus foi simplesmente quando derrubou o templo em Jerusalém. Quando massacrou todo mundo, que era exatamente o juízo final, aquele ali, matou todos aqueles que morreram antes de ser morto pelo general Tito, aqueles ali, todos reviveu logo em seguida. Porque ali o espírito iria para o túmulo junto com o corpo. Só que ali quando ele morreu, aqueles que morreram ressuscitaram todos para Jesus, tá? E muita gente não viu, porque isso aí não era um mundial, era para Israel aquela profecia que Jesus fez. Então era ali que ele disse, parece que em Mateus 24, o 2 ou 3 me parece, que os discípulos chamou ele, Jesus, para mostrar o templo. E Jesus falou para eles, está vendo tudo isso aí? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa é a profecia da Bíblia, tá? Que é o contexto de Mateus 24. Mas as pessoas não lêem. Então está atenção no que fulano falou, o que ciclano falou, mas ali a profecia está sendo feita em base dessa profecia que Jesus fez, que não ficaria pedra sobre pedra. Porque se não tiver sobrado lá hoje um muro da lamentação, um pedaço lá, jamais você sabia que teve um templo ali, que ficou que nem tá essa mesa aqui, ó, certinho, lisinho, como nunca existisse nada. As pedras eram mais ou menos entre 400 a 500 toneladas. Você vê que lá é lógico, a obra era de Deus. Eles não tinham equipamento nenhum para levantar um peso daquele ali, uma pedra com tanto peso daquele jeito. Eles não existia na época, guindaste, coisa nenhuma, tá? E foram montado e desmontado. Então é só para você ver, tá? Nós vamos ver aqui 1 Coríntios 3, no versículo 16. Diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então quer dizer que Deus está dizendo que nós somos o santuário de Deus, que seria o templo, porque Deus, lá em Atos, ele diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens, tá? Que é esse sistema que tem hoje. Então Deus não habita. Deus está em todo ser humano, mesmo que vai para lá atrás do erro, que está sendo enganado, ainda não enxergou a luz, está com os olhos fechados para aquele assunto, então eles estão lá achando que estão buscando ainda a santidade, a salvação, só que isso aí tudo nós já temos. Hoje nós estamos já no reino de Jesus, tá? E muitas vezes muitos não sabem disso. Nós já estamos no reino, então nós já estamos reinando com Cristo em vida. Isso aí está na Bíblia, tá? E muitas nações inteira iria entrar no reino em vida. Antes de morrer já estaria no reino. Que hoje, quem está vivo ainda está no reino em vida. Tá? Deus, do ano 70, primeiro século, para cá, o mundo, o ser humano, já como Jesus disse que derramou o Espírito dele em toda a carne, quer dizer, ele já nos colocou no seu reino, tá? Nós já reina com Jesus, nós já tem que descansar para as coisas do mundo e não ficar perdendo tempo esquentando a cabeça com as coisas do mundo, que você vai sempre existir, tá? É guerra, é fome, só que não presta. Que vai acontecendo. Você vê que Deus, quando eu entendo por gente e que comecei a ver um jornalzinho, uma coisa ou outra, eu só vejo falar em coisas ruins. A televisão, o jornal, assim, até que fechar a televisão, porque não tem nada que presta ali. Você vai escutar um jornal, só vê falar heresia, nego roubou não sei quem, matou não sei quem, estrupou não sei quem, é só isso, 24 horas. Então,
Quer dizer, isso aí nós temos que descansar disso aí, como não existisse. Porque se você fica nervoso com aquilo, o cara tá falando besteira que não deveria falar, acaba falando. Então, o certo é a gente, estamos já reinando com Cristo, sim. Isso é que diz a palavra de Deus, tá? Então, nós temos que se apegar nisso aí. O resto, coisa do mundo, você não vai trazer nada para nós, não. E Jesus disse que se você precisa de alguma coisa, se você clamar e se tiver a palavra dele, será feito aquilo que você pedir. Agora, se você não tem a palavra de Jesus, nem sabe quem é Jesus, nem onde Jesus está, não adianta você pedir, porque você está pedindo coisas em vão, sem ter merecimento, tá? Então aqui nós já vimos no 1 Coríntios que nós somos o templo de Deus, né? Nós vamos aqui agora para o capítulo 12 de 2 Coríntios, 2, 3 e 4. Ele fala aqui do apóstolo Paulo, tá? Está falando aqui, ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. 3. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. 4. Que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Então aqui ele está dizendo, esse homem aqui, foi quando Paulo foi arrebatado do terceiro céu, tá? Para receber os mandamentos, porque é do Evangelho, isso que nós estamos falando hoje, tá? O Evangelho da graça, que foi dado por Jesus. Então, esse é o nosso Evangelho. E esse aqui que ele falou aqui é Paulo, por isso que o narrador aqui estava dizendo essa pequeno probleminha. O capítulo 2, livro Efésios, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Isso aqui está dizendo que eles eram filhos da ira. Então, para não que os outros, que às vezes, vou dizer nós, tá? Nós às vezes está criticando, ele está nessa daqui, nós éramos igualzinho ele. E hoje, muitas vezes, nós ainda criticamos. Jesus disse que não há acepção de pessoa, porque o Espírito é dele. E como é que vai dar aquele ali? Não, aquele ali é mais cedo, mas está com o meu Espírito, como é que vai fazer? Então, por isso que ele não tem acepção de pessoa. Para Jesus, todos nós somos iguais. Porque Jesus está falando da parte espiritual. Ele está falando do Espírito, não é do ser humano, tá? O ser humano vai tudo para debaixo da terra. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Jesus era muito bom. Olha aí que eu falei com você daquele caso lá, que Jesus falou que naquele dia iria colocar o Espírito em vida, tá? Agora nós vamos ler o capítulo 2 de Joel, o 28, 29 e 30. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
os vossos anciãos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Tá vendo? Isso aqui é tudo que eu estou dizendo. Isso aqui é o ser humano, depois que derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Tá? 29. E também sobre o servo e a serva, e sobre a serva, naquele dia derramarei o meu espírito. Quer dizer, não deixou nem a serva nem o servo fora, colocou todo mundo no negócio. 30. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Então, é só para você ver, aqui Joel está dizendo que Jesus colocou o Espírito dele em toda a carne. Então, nós já estamos no reino da glória, tá? Então, muitas vezes a pessoa não sabe, não, vou entrar no reino, vou fazer isso, vou fazer aquilo lá. Nós já estamos no reino, porque foi Deus que disse. Eu não me lembro qual é o livro correto que Jesus disse que ia entrar a nação inteira para o seu reino em vida, tá? Um dos livros, eu não lembro, não tenho certeza se é Isaías ou se está no Velho Testamento, ou depois, antes de Isaías, Moisés, alguma coisa por ali afora. Eu sei que está na Bíblia, tá? Eu já passei por umas 2 ou 3 vezes, mas não consegui não gravar aonde realmente que ele está, tá? É bom que a pessoa confere, opa, tá aqui, e aí ele começa a batalhar em cima das coisas que vem bênção para ele, tá? Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você é abençoado, viu? Pode pôr isso na sua cabeça, que isso aí é pura verdade. Agora, outra maravilha aqui para nós também ficar sabendo é esse aqui, ó, o capítulo 16, livro de João, o verso 7 e 8, que diz assim: Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois, se eu não for, o ajudador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei. Então, é aquele ditado, não podia vir os dois, um está num lugar e o outro chegar no mesmo lugar, isso aí não existia, viu? Acabou aquele tempo daquele que está no lugar de Jesus, o Espírito viria substituir, que foi logo no Pentecostal que ele derramou o Espírito dele em toda a carne. E aí, no que derramou, o Espírito Santo ali já está em toda a carne. Então, quer dizer, o nosso Espírito já é santificado, tá? E vai para a terra é nosso corpo, nossa mente, nosso tal... a negrada fala aí. Então, esse é que vai para a cova, para o túmulo. Mas o Espírito já está salvo de todo ser humano, não é de um nem de dois, não. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá vendo? Mais um aqui, capítulo 2, livro Atos dos Apóstolos. Vou ler do 1, não tenho certeza, mostra até o 17, tá? São tudo coisas boas que tem aqui nesse pedacinho aqui. Boa que eu falo para a gente poder guardar, aprender, tá? Versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes, tá? 2. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estava assentado. Estava tipo vamos dizer que fosse tipo uma igreja, mas na casa estava reunido ali para a celebração do Pentecostes. 3. E lhe apareceram
uma língua como que de fogo, que se distribuía e sobre cada um deles pousou uma. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, aqui, hoje você chega na igreja, até nojo esse assunto aqui, porque tem pessoas que se acham ser Deus e começam a querer falar em mistério. Só que isso aqui não é língua estranha, é língua estrangeira. Eles colocam essa língua estranha aqui, dá a impressão que já é mesmo para ferrar com a Bíblia, tá? Mas é língua estrangeira. Por isso que Paulo diz, se você quer falar em línguas, precisa de intérprete. Por quê? Hoje todo mundo é português, nós somos tudo brasileiro, né? Portugal que é a nossa língua. Mas nós somos brasileiros, todo mundo aqui é brasileiro. E se tiver algum estrangeiro aqui, ele tem a língua portuguesa, ele já aprendeu a falar português. Então, quer dizer, não tem que estar falando em mistério para ninguém, porque não há necessidade. A mínimo que você sai daqui, um exemplo, tá? Você vai para os Estados Unidos, para a Alemanha, para qualquer outro país lá fora, lá, e chega lá, você tem a oportunidade de pregar o evangelho. Então você vai precisar falar em língua, a língua daquele pessoal que está ali. Você não vai falar. Você falou o quê? Nada. Nem você mesmo sabe o que falou, então você não deve fazer isso. E se você começa a querer falar em mistério para dizer que você tem a parceria com Deus no negócio, esquece, tá? Aquilo ali, nenhuma língua ali. Chega e pergunta o que é que você falou. Ele não sabe, porque ele copiou aquilo de alguém falando e continua falando aquilo copiado, tá? Que nem papagaio. Então, isso tem que tomar todo cuidado, tá? Aqui no Brasil, não precisa de falar em línguas, e se lá fora, se você for para lá para falar em língua, você tem que ter alguém que consegue transferir do português para aquela língua que você está falando, que é a língua daquele lugar. Isso aí é falar em línguas, tá? Mas normalmente eu acho que no mundo não tem onde não tem já uma religião daquela crença que o pessoal ali adora naquele lugar, né? Que muitas vezes as pessoas querem enfiar o nosso evangelho no meio das pessoas, aí complica as coisas, né? 5. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. 6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Você viu aí para que os discípulos estavam falando em língua estranha agora? Então todo mundo que estava ali era o pessoal do mundo inteiro que existia na época. Que estava ali, estava ouvindo os discípulos falar na língua deles foram nascidos. Porque Deus queria que todos eles conhecessem as coisas de Deus, tá? Que estava sendo profetizado lá. Então o estudo falava. O versículo 7 diz: E todos pasmaram e se admiraram, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses que estão falando? 8. Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua, em que nascemos? Entendeu agora? O falar em língua lá em Pentecoste,
É isso aí. Ele estava falando para os outros estrangeiros que estavam ali dentro, tinha bastante estrangeiro, para trabalhar em Israel, no Egito, nesses lugares ali, os que tinham maiorzinho. Então, estava esse pessoalzinho lá. E ele falando na própria língua que nasceram, o 9. Nós, partos, esse aqui já é a cidade que tinha vizinha, tá? Aqui é o 9. Nós, partos, medos e elimita e os que habitavam a Mesopotâmia e Judéia e a Capadócia e Ponto e Ásia. 10. E Frígida e Panfilha e Egito e as partes da Líbia, próximo a Cirene e forasteiro romano, tanto judeu quanto prosselite. Esses aqui, era o povo que vivia naquela época lá, tá? Cretense 11. Cretense e árabe, ouvindo-los em nossa língua falar das grandezas de Deus. Sabendo que eu estava falando da grandeza de Deus, para que eles entendessem que eles não eram de lá, né? Que o certo isso aqui foi dado só para os judeus, mas Deus permitiu que os outros que estavam lá também ouvissem o que ele estava dizendo para poder saber porque estava sendo proclamado aquilo ali. Tá? O 12. E todo... Não, perdão, o 12 eu acabei de ler agora. O 13. E outras zombava dizendo, estão cheios de mosto ou de vinho, tá? E diz que o judeu bebia muito vinho. O negócio era pescar e tomar umas pinguinhas depois. A gente fala pinguinha é vinho, tá? Que eu estou dizendo. Então é coisa pra gente, quando falar alguma coisa, ter um pouquinho mais de certeza, porque senão a gente às vezes acaba falando coisa errada. O versículo 14. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe, varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório e escuta as minhas palavras. 15. Pois estes homens não estão embriagados, conforme vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ele está confirmando a profecia, tá, aqui do profeta Joel. Ao 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Isso aqui, esse 17, está lá em Mateus, que eu já li um pouquinho antes, já dei uma lida para você lá, passou lá, tá? Para a gente ir pegando alguma coisinha. Agora, aqui nós temos de novo aqui, capítulo 2, Gálatas 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque o evangelho que existia era o da circuncisão, que era o de Pedro, foi dado a Pedro. E o da incircuncisão foi dado a Paulo. Ele que tinha esse evangelho, tá? Capítulo 16 do livro Marcos. O 15, 16, diz assim.
E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então vê que tem muitas coisas. Isso aqui, essa de Marcos aqui ainda estava no evangelho de Pedro, tá? Da circuncisão. E estava esse evangelho aqui para ir divulgar o mundo. Era verdade para eles divulgar, Jesus estava em carne, mas ele era o Senhor prometido pelos profetas. Isso que era para ser profetizado em Jerusalém e Israel, né? Tudo, porque Jerusalém era a capital. Ser profetizado era isso aí. Muitas vezes eles omitiam, né, aquilo que ia falar, não falava, e os negros ficavam sem falar nada, sem saber de nada. Agora aqui nós temos no capítulo 2, o livro Atos, no versículo 41, que diz: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Com eles falando o Evangelho de Deus, os que aceitaram de bom grado o Evangelho, né? Então, esses aí também já se deram bem, que foram salvos, né? Estava fazendo o trabalho de Deus. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, os plano conhecimento dele. Isso aqui está dizendo do caso dos Paulo orando para os discípulos dele, né, que estavam ali, simplesmente, como diz o outro, ele orou para que eles tivessem um espírito de conhecimento, tá? E revelação. Então vamos para o 18. Sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, a quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. É que muitas vezes a gente tem até alguns direitos e às vezes nem sabe o que tem, né? Nós vamos pegar aqui o capítulo 3 do livro Filipenses e o verso 21. Que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo a sua eficácia e poder de até sujeitar a si todas as coisas. Aqui está dizendo o seguinte, que quando nós morrer, então o nosso espírito vai ter um corpo igualzinho o dele, porque o espírito sozinho, como é que ele vai sair, né? Para ver. Então, quer dizer, ele vai ter que ter um corpo para poder. Está como Jesus está, por exemplo. Ela é espírito, ninguém consegue ver o espírito, mas ele precisa de um corpo para poder voar. Para estar onde que Jesus está, onde que Jesus quiser, para onde ele for chamado, viu? Então, isso aí é 21, versículo 21. É Filipenses 3, 21, tá? Eu sei aqui, o capítulo 5, livro Efésio, 26. A fim de a santificar, tendo a purificado com a lavagem de água pela palavra. Isso aqui é para as igrejas que está falando aqui, tá? É para as igrejas, esse versículo aqui está falando das igrejas, para purificar com a lavagem da água. Agora vamos ler aqui o capítulo 3, livro Romanos, o versículo 6.
De modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? 3. Pois que se alguém foram infiéis, porventura a sua infidelidade anula a fidelidade de Deus? Lógico que não, né, irmão? Lógico que não. Não anula e nem pode mudar. Agora vamos ler um outro aqui. Esse aqui é bom que nós precisamos saber o que Jesus veio fazer aqui. Qual o trabalho que ele veio para fazer aqui na Terra. Vamos ver. Está no capítulo 15 do livro de Mateus, o versículo 24, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, tá? Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é que Jesus veio fazer aqui na terra. Na verdade, os judeus, que são os israelitas, Deus criou eles para viver que nem nós aqui na terra, nós com o nosso pai, por exemplo, aqui, para andar no meio de nós. Aí quando Jesus veio, eles se rejeitaram. A rejeição não está escrito assim, mas eu creio que foi mais devido ao rei Herodes, que era na época de Jesus. E ele já, quando Jesus nasceu, já tinha procurado Jesus para matar, quando matou várias crianças para tentar matar Jesus, tá? Que ele ficou sabendo pelos reis magos, 3 reis magos que foram adorar Jesus. E os reis magos foram perguntar exatamente para ele aonde tinha nascido o menino. Aí ele falou: não, rapaz, se você encontrar, você passa aqui e me dá um endereço que eu vou lá para adorar ele. Mas ele queria era matar o menino Jesus, tá? Então, essa rejeição provavelmente foi mais disso aí. Porque o rei é que mandava em tudo. E os caras iam desobedecer o rei. Então, tinha os caras dos mandamentos lá, deles, lá na época, não era tantos, né? Não sei quantos que eram. Então, provavelmente, ele foi morto por causa disso aí, por causa do rei. E os nossos irmãozinhos lá, eles dormiram na maionese aí. Por causa que foi entregado de bandeja, sem inocentemente, sem saber, né? Mas entregou de bandeja. Nós vamos ver aqui um dos últimos versículos, está aqui no Apocalipse 14 e o verso 7. Dizendo: com grande voz temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Tá vendo? Esse aqui é esse juízo que eu acabei de falar aqui, lá em Jerusalém, no ano 70, viu? O seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aleluia! Então, aqui Paulo está pedindo para adorar esse ser que é o Senhor, tá? É o dono de tudo. Ele que fez tudo, tirou do universo essa parte da Terra aqui, os planetas, o Brasil, o mundo, né? Isso que existe hoje, tirou do universo e pôs aí na Terra. E muitas vezes as pessoas nem dão valor, nem sabem quem é Deus existe. Está atrás de fulano, ciclano, coisas além que não te leva a lugar nenhum, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado. Primeiro nós precisamos saber quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. São uma só pessoa, tá? Uma só. Então eles tiveram em 3 ações. Falando com os profetas, veio na terra em carne, né? Que revestiu de carne e sangue no ventre da Virgem Maria e nasceu que é Jesus. E Jesus, quando morreu, Deus ressuscitou Jesus em espírito. Só que aí era a época já do Espírito Santo. Aí veio o Espírito Santo para ficar aqui na terra conosco. Ele viu aqui, Jesus estava dizendo que esse lembraria o homem do pecado, o que ele faz de errado nas coisas que o Espírito Santo lembraria ele. Então nós precisamos tomar muito cuidado.
o Espírito Santo nós temos, segundo o próprio Jesus, e se você pegar contra o Espírito Santo, não tem perdão, hein? Então é melhor você... Tá bem? Bom, primeiro você não deve pecar nem contra ele, nem contra Jesus, nem contra a mesma pessoa, tá? Você não deve pecar contra ninguém. Peca você mesmo com outra coisa que não colocar Deus no seu negócio errado. Deus me livre. Igual muitas vezes você sai por aí, a gente até nem pode falar isso, porque eu acho absurdo, tá? O sistema aí só prega coisa da lei. Jesus morreu para acabar com a lei. E nós vamos continuar pregando coisa da lei? Eu não vejo o porquê fazer isso, porque não existe. Se Jesus já morreu para acabar com aquilo ali, e eu vou estar mexendo na mesma coisa. Isso foi coisa lá no ano 70, antes do ano 70, tá, de abril. Antes de abril, que estava pregando essas coisas aí, que lá só existia a lei na época, a condenação e morte. Então, meu amigo, aí fica difícil. A lei tinha 613 mandamento de pecado, tá? Então era impossível o ser humano guardar todos esses mandamentos. E qualquer um que você podia estar onde tivesse, que você atropelou um, você voltava a zero, tá? Tinha que voltar a cumprir todos. Então Jesus viu que era impossível alguém se salvar com esses mandamentos. Aí ele fez o quê? Ele foi morto porque ele disse que acabaria com os mandamentos. Ele falou que se eles derrubassem o templo, só que ele falou o templo dele, de Jesus, tá? Mas ele entendeu que era o templo que tinha lá em Jerusalém, que foi feito por Salomão. Eles acharam que ele falou que derrubaria aquele templo e 3 dias ele construía de novo. Mas ele disse que levantaria de novo. Só que eles entenderam que era o tempo. Então, na verdade, Jesus foi morto por causa dessa palavra que eles entenderam, e era para eles entenderem mesmo, ao contrário, tá? Foi por isso que Jesus morreu. Então, eu vou continuar pregando, ouvindo algo que Jesus já morreu por aquilo, eu vou continuar pregando. Se Jesus perdeu a vida por aquilo ali, eu vou continuar pregando. Aquilo ali, ele perdeu para fazer o bem, tá? Graça e paz para todos vocês. Uma boa noite.